Bem, boa tarde a todos. Vamos aqui para o nosso último painel de encerramento do primeiro Congresso de Residentes da PGE do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o Dr. Flávio Amaral Garcia, e também o que eu gostaria de chamar todos os que compuseram as mesas nesses dias de ontem e de hoje, né? Os residentes aqui podem se levantar para compor a mesa: Natália Brasil, Claro Inter, Madi. Uma salva de palmas. E aproveitando um pouco da sorte, né, de estar nesse painel de encerramento e de estar aqui ao lado do professor Flávio e tudo mais, tecer algumas palavras sobre o papel da residência, né? Eu acho que a maioria aqui, quando pensa na residência, ou pensava na residência há um tempo atrás, sempre tem um pouco daquela questão de é um trabalho um pouco mais fácil para você conseguir ter tempo de estudar, mas eu acho que a PGE, nos últimos anos, ela vem conseguindo superar um pouco esse patamar. A gente hoje tem uma residência que é extremamente vantajosa para a pessoa que hoje entra nos quadros da PGE, tem a própria questão da pós, as nossas próprias aulas são de altíssimo nível, nós temos uma quantidade riquíssima de palestras, né? Não só na quantidade, mas também na qualidade, e, de fato, hoje, ser residente aqui na PGE é uma experiência única de enriquecimento profissional muito grande. E também agradecer, obviamente, toda a equipe do Sejur, na pessoa aqui da doutora Nathalie, mas também a Bia, estagiários, também os residentes do Sejur. Agradecer também a Mariana por estar aqui coordenando esse evento cientificamente. Mas também, sem delongas, né, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Flávio Amaral, professor, né, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Administrativo da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e sócio do escritório Juruene Associados e Associados Advogados. Boa tarde a todos, boa tarde, Tiago, boa tarde, queridos residentes que compõem aqui a mesa. Para mim, uma enorme satisfação. Primeiramente, sempre a palavra de agradecimento ao Sejur, né, a Nathalie, na pessoa da Nathalie. Eu tenho dito toda vez que participo de algum evento aqui da rapidez e da qualidade com que o Sejur tem proporcionado eventos e dessa qualidade, como de outros que já participei. De modo que, para mim, é sempre uma enorme satisfação estar aqui na minha casa, na Procuradoria, especialmente no Congresso de Residentes. Eu acho que isso é muito simbólico, fico muito feliz de estar podendo aqui estar nessa mesa de encerramento e contar para vocês uma história, assim, como é que a ideia da residência surgiu, né? Eu acho que alguns já sabem, outros não, mas as minhas duas grandes referências no direito e na vida, os professores Marcos Juliana Vilela Soto e Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né? Na vida, eu pelo menos sempre me pautei por exemplos. Os bons exemplos eu acho que sempre devem ser seguidos. E o Marcos e o Diogo eram pessoas, além de procuradores e advogados e professores fantásticos, eram duas pessoas espetaculares. Quem teve a oportunidade de conhecer certamente confirmará. E o Marcos, na verdade, foi o meu grande mentor. Eu era estagiário da Procuradoria-Geral do Estado, tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos aqui na antiga Procuradoria Administrativa. A gente tinha uma procuradoria só para a consultoria, em que o procurador-chefe era o professor Diogo e o procurador-assistente era o professor Marcos Juruena. Então, ali comecei minha carreira como estagiário e fui incentivado pelo Marcos a fazer concurso. Se hoje estou aqui, devo ao incentivo que o Marcos, e não só a mim, mas para várias pessoas, ele fez. E já como procurador, almoçava eu com o Marcos um dia e estávamos nos lamentando a propósito do término do estágio de dois estagiários, que até hoje lembro bem o nome deles, André e Tiago, que estavam no ápice do amadurecimento deles, na hora que eles estavam mais ajudando a gente, e estavam felizes de estar na Procuradoria, o estágio acabou. Acabou e a gente, no almoço, mas que coisa injusta, né? A gente devia pensar em alguma coisa que pudesse aproveitar isso. Vamos propor a criação de uma nova situação, de tentar atrair os ex-estagiários da casa
com uma forma temporária. A gente não elaborou, não chegamos a elaborar juridicamente a ideia. A gente saiu do almoço empolgado e viemos ao Sejur, que na época era chefiado pelo Leonardo Madieto, e o subprocurador-geral do Estado, o doutor Rodrigo Mascarenhas, que acabou de dar a palestra para vocês. E a partir daquele almoço, a nossa ideia nem era ter concurso, era tentar, a princípio, aproveitar os ex-estagiários, enfim, com maior CR, alguma coisa assim. E dali, daquela primeira reunião, a gente começou a elaborar, não tem que ter concurso e tudo, e surgiu essa carreira intermediária de residente. Então, essa carreira surgiu, sim, eu me lembro como se fosse hoje, nesse almoço em que eu e o Marcos lamentávamos o encerramento de um estágio de dois advogados, que já eram advogados, que certamente teriam muito a produzir para o Estado. Então, sim, para mim é especialmente importante, especial estar aqui falando, porque me lembro lá na origem como esse assunto começou. E antes de falar, o tema hoje é legal, né, Natália? Carreiras jurídicas e incentivo, porque eu nem vou considerar que isso seja uma palestra, tá, gente? Eu acho que isso hoje é um bate-papo, que eu espero que vocês fiquem muito à vontade para a gente trocar ideias, conversar, em que eu vou tentar trazer aqui algumas experiências, visões de mundo, visões de vida, né? 4.8, alguma coisa a gente já vai tendo a dizer. Mas antes de começar, e é também muito simbólico isso, eu recebi na data de hoje, data que se comemora 30 anos da Constituição Federal, o volume 1 do Tratado de Direito Administrativo do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, da editora Fórum, da qual eu tive a honra de revisar junto com o professor Jacé Torres Pereira Júnior, e trouxe aqui em primeira mão para sortear para vocês. Esse é o primeiro exemplar que eu recebi, já chegou 2h30 na minha casa, eu já... o professor Diogo, ele tinha, e aí entra um outro aviso, né? Ele tinha o sonho de escrever um tratado de direito administrativo, e ele organizou isso em 16 volumes. Ele achava que no Brasil a gente não tinha um tratado de direito administrativo efetivo. Um tratado deveria ter 16 volumes. Qual foi a ideia dele? Bom, eu vou lançar o primeiro tomo, que é o tomo das linhas gerais, das ideias mestras do direito administrativo no século XXI, que é o título desse livro. Não ficou tratado porque a editora Fórum, por uma questão mercadológica, entendeu que era melhor esse título, que é um título muito alinhado com as ideias do Diogo, que são ideias prospectivas do que vai acontecer. E o mais importante, isso aqui é muito legal, é que o Diogo tentou juntar isto com o IDAERJ, o Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, que também é uma outra historinha que eu vou me permitir contar, porque vocês fazem parte, ou se não fazem, vão fazer dessa nova história que a gente pretende construir. O IDAERJ foi um instituto concebido pelo Marcos e pelo Diogo, com a ideia de reunir as pessoas que gostam de estudar direito administrativo aqui no Rio de Janeiro. Se observarem, tem Instituto de Direito Administrativo em São Paulo, no Paraná, no Goiás, enfim, que produzem bons resultados. E aqui no Rio, a gente tem uma enormidade de bons administrativistas, a gente tem um caldeirão de ideias. A ideia do Marcos, o Marcos sempre foi um grande agregador, foi juntar essa turma toda e começar a criar um instituto. Esse instituto foi criado, de fato, ele nunca foi constituído de direito. Vocês já devem ter tido a oportunidade de participar dos congressos da ERJ aqui, que hoje, ele, na verdade, ele é obra e graça do nosso querido Zé Carlos Vasconcelos, é ele que toca esse congresso, ele que organiza, chama os palestrantes. Mas o IDAERJ, durante o tempo que o Marcos estava vivo, ele produziu muita coisa, muitos eventos. Quando o Marcos faleceu, houve um hiato e a gente meio que se desestruturou. A verdade foi essa. E o grande sonho do Diogo era a manutenção desse instituto, que tem um objetivo muito bacana, e é por isso que eu quero tratar desse assunto aqui com vocês. O objetivo do IDAERJ não é ser um instituto de medalhões de pessoas já conhecidas. O grande objetivo do IDAERJ é abrir, né, as fronteiras, as portas, os espaços para novas pessoas que queiram estudar direito administrativo. E daí a ideia do nosso atual procurador-geral, Rodrigo Zambão, que é um administrativista, de internalizar o IDAERJ. Saiu essa semana, se eu não me engano, né, Natalia? Mais uma vez, com uma enorme ajuda aí do Sejur, foi concebida a ideia
de internalizar o IDAERJ como órgão da Procuradoria. Evidentemente, não é só da Procuradoria, vão ter juízes, promotores, advogados, defensores, ele é aberto, mas foi a maneira que a gente encontrou de viabilizar esse sonho e de colocar o direito administrativo, que já é da essência da Procuradoria-Geral do Estado trazer essas discussões, mas ter agora um canal que permita facilitar esse diálogo e, principalmente, eu acho que esse é o ponto mais importante, eu garanto a vocês que na origem também tive a oportunidade de ver isso nascer com a ideia do Marcos, que era abrir espaço para os mais jovens. Então, uma das ideias que a gente já tem é, no próximo ano, fazer um congresso com novos talentos. Ninguém que já falou, que é procurador, um congresso com gente que queira se habilitar, que queira discutir temas novos. E isso, evidentemente, agora vai ganhar uma sistematicidade, a gente vai começar a ter reuniões, e em breve espero que vocês tenham também notícia dessa boa novidade. Já sintam-se todos convidados a ingressar no IDAERJ, a participar ativamente das discussões desse ramo do direito administrativo, que é hoje o ramo mais badalado, em que tem muitas discussões. O painel anterior já mostrou aí como é rica a discussão em matéria de direito administrativo. Bom, feitos esses dois esclarecimentos, né, lembrando aqui a origem da residência e falando um pouco do IDAERJ, dando essa boa notícia, eu vou tentar, e já disse aqui a vocês, hoje não tem realmente pegada de palestra, é pegada de bate-papo, de conversa. Eu vou tentar falar em três perspectivas, né? Carreira jurídica, advocacia pública. Vocês estão fazendo uma residência na PGE, me parece que é interessante que a gente discuta quais são os desafios da advocacia pública no século XXI. Vamos falar de carreira jurídica de um modo geral e da vida profissional, alguns conselhos que eu gostaria de dar para minhas filhas, vou dar aqui para vocês, tomando a liberdade de, já com alguma idade e alguma experiência, trazer aqui algumas sugestões de vida. Bom, problema de desafios da advocacia pública no século XXI. Eu acho, talvez vocês aí que trabalham pelas mais diversas especializadas da casa, já devem ter percebido que o maior desafio, na minha visão hoje, que não é só da advocacia pública, mas é também da magistratura, da defensoria, do MP, é a massificação das demandas. A gente tem hoje, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. A Procuradoria de Medicamentos, a PZ16. Tem alguém que trabalha na Procuradoria de Medicamentos aqui? Procuradoria Trabalhista. Tem alguém que trabalha na Trabalhista? Gente, onde é que estão os residentes? Está faltando residente para mim, Mariana, na Trabalhista. Tanto a PG16 como a PG10, para dar dois exemplos, e tem vários outros aí nas outras especializadas, você tem uma massificação absurda de demandas, em que todo o roteiro já é conhecido. O roteiro da inicial, o roteiro da contestação, o roteiro da sentença, da apelação, das contrarrazões. É como um filme que a gente já sabe qual é o final. E isto movimenta intensamente a máquina administrativa. A questão de medicamentos é absolutamente assustadora. Eu, lá no gabinete da Procuradoria, a gente agora assina os mandados, é assim, 90% é ação de medicamento. O que é uma jabuticaba brasileira, né? Porque mostra, de um lado, a falência do executivo na prestação do serviço de saúde, e a ideia do judiciário de que pela microjustiça, e não pela macro, a gente vai resolver esse problema, quando não está resolvendo. Evidentemente, isso é um grande equívoco imaginar que esse sistema hoje funciona. Esse exemplo é o exemplo da PG10, em que você tem um enunciado 331, em que a responsabilidade subsidiária pelo artigo 71 já foi consagrada, o Supremo deu uma temperada, mas o fato é que 90%, né, Mariana, 80% das ações trabalhistas são, com alguma variação, ações de responsabilidade subsidiária do artigo 331. Gente, isso gera uma indústria. Isso gera uma indústria muito perversa. Gera uma indústria muito perversa por várias razões. Primeiro, porque o sujeito estuda a beça, faz um concurso quase para ministro supremo, como dizem, que o concurso da Procuradoria é um concurso mais difícil, né? Aí o sujeito chega, passa num concurso difícil desse e vai ficar 8, 10 anos aí, até chegar numa especialidade em que tenha possibilidade de trabalhar em alguma coisa diferente, talvez gerenciando modelos.
isso é uma estrutura de incentivo muito ruim para o procurador e para a própria casa. E eu imagino que o mesmo desafio ocorra em outras carreiras. Tem lá o juiz, que tem um secretário, tem o ministro supremo, que tem vários juízes auxiliares, enfim. E as coisas, na verdade, sequer às vezes são examinadas pelo agente principal, que eu digo, por aquele que deveria assinar, porque simplesmente não dá tempo. Eu soube outro dia que tem procuradores aqui que têm acervo de 10 mil ações. Quer dizer, é impossível. Isso, na verdade, isso é uma gestão que você faz, né, de acervo, uma gestão de organização de modelos. Então, isso é um problema enorme. Bom, como é que a gente sai disso? Bom, primeiro, para o fim imediato, né, de resolver isso, eu não tenho dúvida que a solução é TI, investimento em tecnologia de informação maciço, que, aliás, tem sido o discurso do nosso procurador-geral, Rodrigo Zambon. Ele tem falado que, eu acho que está coberto de razão, que as prioridades dessa gestão é TI e advocacia preventiva, que eu já chego lá. E aí, em relação à TI, pessoal, talvez vocês já saibam disso, mas nós estamos vivendo um momento de transição em que tudo vai mudar. Essa advocacia de massa que a gente conhece, com procurador, estou dando um exemplo aqui da Procuradoria, com procurador fazendo gerenciamento de modelo, com residente, com estagiário, isso tem tempo e hora para acabar. A inteligência artificial chegou no direito. Então, essa é uma realidade que já está posta, como sempre, alguns saem na frente, mas isso vem a reboque, é inexorável. Eu dou 3 exemplos para vocês do que já está acontecendo de inteligência artificial. A IBM criou, através de um robô Ross, um sistema chamado Watson. Já ouviram falar no Watson? O Watson é um sistema de inteligência artificial que trabalha com gestão de massas, com gestão de acervo de massa, e trabalha principalmente com informação. Ele tem a capacidade de processar informação que, enfim, é absolutamente inimaginável para a capacidade humana. Agora, vejam que interessante o nome. Vocês sabem por que é Watson, o nome desse software robô? Watson, da obra do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Ou seja, o Watson, por melhor que ele seja, quem tem a capacidade de elaborar o raciocínio dedutivo é o Sherlock, que no caso somos nós. O que já deixa muito claro que o Watson ou qualquer outra ferramenta vai ser uma ferramenta. Vai talvez eliminar postos de trabalho daquelas pessoas que estão dispostas a reproduzir modelo. Eu acho que esse é a médio prazo, o operador de direito que se concentrar na atividade de gerir modelos de advocacia de massa, ele está com os dias contados, porque isso é uma realidade que, eu repito, já está acontecendo. O Watson, por exemplo, eu trouxe aqui, ele consegue processar 1 bilhão de informações e documentos em 5 segundos. Em 5 segundos. Vocês imaginam a capacidade que isso tem, né, de produção e de sistematização. Além do Watson, que já vem sendo utilizado por grandes escritórios de advocacia, o Tribunal de Contas da União tem um robô que se chama Alice. Né? É análise de licitações e contratos. O nome não é à toa, não. Alice. Se repararem bem, análise de licitações e contratos. O que vai acabar com a minha função, né? Imagina. Entre o Flávio Amaral e a Alice, vamos de Alice. Ué, porque o robô tem a capacidade, ele vai no Comprasnet, ele examina todos os editais que estão sendo publicados no Comprasnet, já com a base de dados do TCU, que entende lá que aquela cláusula de habilitação é restritiva da competição, ele já vai e localiza. E mais do que isso, ele faz cruzamento de dados nas licitações para saber quem é sócio, quem não é, se o valor está maior, se está menor. Quer dizer, então, vocês imaginam, isso já está acontecendo. E por isso que, pegando aqui um gancho com que o Rodrigo e o nosso outro palestrante, que eu gostei muito, também mencionavam, os órgãos de controle estão na frente. Estão na frente. Porque a gestão pública brasileira não tem este aparato que hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União tem. Porque, ou lá atrás, ou porque tem a preponderância de ser órgão de controle, tem uma receita certa, determinada, conseguiram fazer esse investimento antes. Então você tem, e agora no Supremo Tribunal Federal eles estão desenvolvendo o Vitor, né? Que é em homenagem ao ministro Supremo Vitor Nunes Leal,
que vai ser um software que vai fazer o exame de admissibilidade de recurso extraordinário, ver repercussão geral. Então, gente, vocês são todos novos, é preciso que entendam que essa realidade vai mudar, já está mudando, e aqui na Procuradoria, eu venho sustentando isso de longa data, quer dizer, isso é uma questão de tempo, porque na medida em que você consegue ter um software que possa fazer essa atuação de gestão de modelos, de gestão, né, de processos de massa, em breve você pode ter aí 40, 50 procuradores sendo liberados para quê? Para atividades intelectuais, que foi para isso que fizeram um concurso difícil, né? E essa é a estrutura de incentivos que a gente deve gerar. Então, esse é o primeiro problema. Mas o problema, na verdade, está na origem, está, né? No nosso sistema processual. Como é que a gente pode ter tanta ação repetida, né? Então, e aí a advocacia pública tem um papel fundamental. E isso também vem sendo muito discutido aqui, evitar a judicialização de ações quando você sabe que a probabilidade de perder é pequena, é enorme. Quer dizer, isso gera um desconforto, isso gera uma reação do Poder Judiciário. Bom, mas já tem uma súmula aqui, e a advocacia pública está recorrendo. Aqui, gente, é preciso olhar a advocacia pública não só do ponto de vista do contencioso, porque tradicionalmente a advocacia pública foi sendo construída muito a partir da racionalidade e da estrutura do contencioso. O contencioso é sempre retardar ao máximo, ainda que você não tenha razão. O governante quer sempre pagar, deixar para o próximo agente político para pagar, né? Isso gera um gasto de energia, de trabalho intelectual enorme. Então, é preciso, eu também venho insistindo isso, e a Procuradoria-Geral do Estado vem assumindo essa postura já de longa data, diminuir a interposição de recursos e a judicialização de ações em que você sabe que a chance de êxito ela é reduzida. E aí entra um outro ponto fundamental, que é considerar a administração pública o seu cliente. Nós, procuradores do Estado, advogados públicos, normalmente tendemos a olhar para o secretário de Estado, para o diretor do DGA, para o governador, sem compreender que há uma relação aqui em que nós somos advogados daquele agente político. E cabe a nós, sobretudo, antes de ajuizar uma ação, saber lá com o agente por que aquela decisão foi tomada. Eu me lembro uma vez, também tive a experiência de ser subprocurador-geral por 10 meses, em que tinha lá um pedido de desistência de um recurso especial, em que a gente estava defendendo aqui um auto de infração do PROCON lastreado em violação ao espírito do Código de Defesa do Consumidor. Eu nunca tinha visto isso. Cadê o artigo? O auto de infração violou o espírito. Eu falei, porra, tem alguma coisa aqui estranha, né? Fiquei até com medo. Aí fui ver e, de fato, a gente contestou e a gente apelou de uma ação em que o auto de infração era violar o espírito do Código de Defesa do Consumidor. Obviamente que eu autorizei não recorrer e convoquei uma reunião para dizer o seguinte, vem cá, alguém chamou o PROCON para tentar entender que história é essa de lavrar auto de infração. Na verdade, a gente nem era para ter contestado isso. No primeiro momento, quando isso chega, a função do advogado público é uma função pautada também pela ética e pela legitimidade da sua atuação, de não só nem sempre levar ao juízo, é fazer uma primeira barreira de controle de juridicidade da ação do administrador e tentar entender na ponta por que é que aquilo está acontecendo. É uma retroalimentação entre a nossa atuação de consultoria com a atuação de contencioso. Muitas vezes eu entendo isso, eu confesso a vocês que estou afastado de uma procuradoria contenciosa já há bastante tempo, que eu tenho enveredado mais pela consultoria, e sei que é uma loucura. De fato, às vezes é uma loucura. Não dá tempo, às vezes, para o colega pensar e ver isso no dia a dia de um acervo muito complicado. Mas eu acho que essa é uma mentalidade que a gente precisa mudar. É a hora de chamar o cliente, é a hora de tentar entender por que aquilo está acontecendo e corrigir o problema na prática. Porque muitas vezes há uma equivocada ideia, um ponto de vista, uma perspectiva e uma ótica que me parece desarrumada, de achar que lá na ponta tem alguém com uma absoluta má-fé fazendo aquilo. Às vezes é ignorância,
às vezes é desconhecimento. O sujeito lá do DGA, que fez o edital de concurso público, ele não sabia que aquela cláusula era ilegal, não tinha um jurídico. Então, é preciso, como o procurador de Justiça, o doutor João, MPT, mencionou aqui, é preciso dialogar. Chama a administração pública, o gestor, na perspectiva de que ele é seu cliente. Se você se você tem um escritório de advocacia, alguém chega com um pleito absurdo para o advogado, eu garanto que a primeira pergunta do advogado é: por que você está me trazendo esse pleito? Por que isto aconteceu? Então é essa ideia que a gente tem que ter. E aí eu já entro no ponto da prevenção. Eu acredito piamente que o futuro da advocacia pública é a prevenção. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma referência para todos nós, há pouco tempo deu uma declaração dizendo o seguinte: particularmente é um tema que eu já venho aqui na casa batendo de longa data. O advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas é aquele que a evita. Essas palavras não são minhas, do ministro Luiz Roberto Barroso, porque a gente chegou num grau de judicialização da vida, em razão da Constituição Federal, em razão de uma série de circunstâncias que não cabe aqui agora a gente avançar, que tornou o sistema, como o Rodrigo Mascarenhas mencionava, de controle, o sistema judiciário absolutamente irracional. Então, quem trabalha na advocacia pública, e aqui eu não faço aquela separação tão evidente entre a advocacia pública, tutelando o erário, interesse público secundário, e Ministério Público tutelando o interesse público primário. Eu acho que aqui a gente tutela muito o interesse público primário. Não consigo imaginar. Aliás, essa divisão de interesse público primário e secundário foi uma coisa que a gente importou da Itália, mas é uma coisa meio brasileira. Lá fora não tem muita gente tratando dessa distinção com essa separação tão evidente, não. Então, assim, a própria distinção entre interesse público primário e secundário já deve ser reavaliada. Então, eu tenho muita convicção de que a formação, isso vai guardar relação também com a formação do ensino jurídico, do advogado do futuro, é a prevenção ao conflito e não o ajuizamento de demandas, especialmente demandas em que você sabe que não tem chance de êxito. Um outro papel fundamental da advocacia pública que eu vejo, e naturalmente, tá, gente, eu vou puxar a partir do meu ponto de observação. Não é em nenhum momento demérito ou dizer o contencioso é absolutamente fundamental, só que não é a minha realidade. Então, vou falar mais de direito administrativo e mais de consultoria, porque é esse o meu ponto de observação aqui na casa já há algum tempo. Tá? O papel fundamental de estruturar a política pública. A gente, desde 2007, conseguimos conquistamos um papel importantíssimo de ter de procuradores do Estado nas secretarias. Isso, gente, tem uma importância enorme, tem uma dupla função. A função de ajudar e estruturar o agente político a preparar políticas públicas, e aí, como é que ele vai fazer uma PPP, como é que ele vai instituir um determinado programa, quer dizer, dar o arcabouço, a arquitetura jurídica para políticas públicas que vão atender o interesse público primário. É por isso que eu não concordo com essa distinção de que aqui a gente só vê secundário. Não, isso é uma falácia. Aqui se vê muito interesse público primário. Então, essa função de estruturar políticas públicas e uma função nova, que é o combate à corrupção. Eu não vejo, dentre as funções essenciais da justiça, nenhuma carreira que tenha maior capacidade do que as advocacias públicas de prevenir e combater a corrupção. Por quê? Porque a gente está umbilicalmente ligado à administração pública. A gente sabe dos problemas, a gente sabe o que está acontecendo. Então, o simples fato de ter um procurador do Estado numa reunião já é um inibidor se o sujeito eventualmente estiver lá mal intencionado. E esse é um espaço que tem muita coisa para fazer. É um espaço a construir. E hoje, nós não estamos tendo tempo e tranquilidade necessária para pensar em espaços como esse. Por quê? Porque você tem 40, 50 procuradores administrando modelos em especializadas de massa. Então, o que eu quero dizer é que é preciso virar a bússola, virar a cabeça, para perceber que a gente precisa racionalizar a gestão desses acervos de massa e criar tempo e espaço para que os procuradores possam agregar novas ideias,
num mundo completamente diferente. A administração pública não é mais aquela piramidal, hoje é uma administração pública em rede. Os problemas no serviço público são muito complexos e é preciso liberar esta mão de obra absolutamente capacitada do ponto de vista intelectual que a gente tem aqui na casa, e isso inclui vocês, evidentemente, fazem também um concurso difícil, a gente tem uma estrutura jurídica que está pronta para ocupar esse espaço. Mas por que hoje não está ocupando, na minha visão, como poderia? Porque a gente está tomado por assuntos que não têm não deveriam ter a mesma prioridade do que, por exemplo, a estruturação de política pública e o combate à corrupção. Por isso que é fundamental que o advogado público, e aí não é nem o advogado público, eu acho que é o advogado privado também, deixem de ser reativos. A postura moderna de um advogado hoje é que ele seja proativo. Isso também foi dito no painel anterior. Não é receber o ofício burocraticamente, responder, tem alguma dúvida, bota debaixo do braço, vai lá resolver. Eu tenho alguns casos, mas um me marcou em especial, não sei se já em outra oportunidade cheguei a comentar com vocês, que foi o caso do helicóptero do BOP. Talvez em sala de aula algum de vocês já tenham escutado eu falar desse exemplo, que foi um exemplo que me marcou bastante. O BOP queria comprar um helicóptero blindado, que assim, coisa de um mês antes, um helicóptero foi abatido nessa guerra civil que a gente vive aqui. Isso já tem bastante tempo. E aí fizeram um estudo técnico bastante aprofundado e chegaram à conclusão, viagens a Israel, viagens aos Estados Unidos, viagem à França, chegaram à conclusão que só tinha um modelo de helicóptero, um modelo de fabricante que atendia à necessidade do BOP para a realidade de guerra urbana que a gente vive no Rio de Janeiro. Pois bem, o processo chegou aqui para uma contratação por inexigibilidade de licitação. Só esse fabricante atende. Foi dado um parecer jurídico, e no parecer, dizendo que a inexigibilidade é uma valoração, um conceito indeterminado do que é inviabilidade, muito técnico, né? E o BOP tinha lá um estudo de 300 páginas. Mas no final, havia uma menção a uma decisão do TCU que dizia, em outra circunstância, a partir de outro substrato fático, que o helicóptero devia ser licitado. Isso volta para a Polícia Civil. A Polícia Civil pega aquele negócio, vê uma decisão do TCU mencionada no parecer da PGE e fala, não, peraí, isso aqui vai dar problema. Eles transformam tudo aquilo que era uma inexigibilidade num edital de licitação, numa concorrência internacional e mandam de novo o processo para cá para exame. Isso vem para mim. Eu começo a examinar o processo desde o início. E aí, antes de publicar o edital, era uma concorrência internacional, eu via lá no processo que tinham vários outros fabricantes sendo contactados, naquela ideia de estimativa de preço, né, para valorar o preço. Eu não tenho como ofertar, porque o único fabricante é esse aqui, que tem, não tem como ofertar esse produto. Eu falei, pô, isso está estranho. Ao invés de dar o parecer, que eu já podia ter me livrado ali, eu na época cheguei para o procurador-geral da ocasião e falei, olha, eu acho que isso aqui a gente tem que chamar a turma da Secretaria de Segurança Pública, porque evidentemente deve estar acontecendo aqui algum equívoco. Veio a turma toda, a gente fardado, o pessoal do BOP, naquela altura o BOP estava no auge da tropa de elite, né? Pô, até me senti bem ali, trocando uma ideia com o pessoal do BOP. E o pessoal muito sério e tudo, e a certa altura eles falam, doutor, olha, para a gente não tem problema nenhum, se é licitação, o que a gente quer é esse helicóptero aqui, esse é que importa. Então, eu falei, não, mas olha só, se a gente fizer uma licitação nisso, vai ser viciada. Doutor, isso a gente não entende nada disso. Não tem a menor importância, o que a gente quer é o helicóptero. E com toda assim, a boa fé, a gente percebia que eles não tinham ali nenhuma questão, um estudo técnico muito bem consolidado. Bom, o que a gente fez? Bom, a essa altura, se só esse estudo serve, era uma inexigibilidade de 4,5 milhões de dólares, não é pouca coisa. A minha sugestão foi, bom, vamos fazer o seguinte, vamos publicar o estudo. Vocês estão muito convictos que esse estudo está bacana, está bem estruturado, tecnicamente, como vocês estão, vamos em frente. Publicamos o estudo, notificamos os maiores fabricantes de helicóptero do mundo, ninguém apresentou nenhuma objeção, foi feita a contratação sem nenhum problema, até hoje, pelo menos já passados 5 anos, eu acho que eu não vou ter problema em ter dado esse parecer. Mas por quê, gente? Assim, porque é o entender o outro lado, é chamar para a reunião, é olhar no olho, porque muitas vezes ou as pessoas não podem botar alguma coisa no papel, como foi dito aqui no painel anterior, ou você tem uma simetria de informação natural.
O que eu chamo de assimetria de informação? O jurídico conhece, pelo menos a priori, é uma premissa, direito. A gente vai saber organizar, né, juridicamente as ideias e dar um enquadramento. E o sujeito lá na ponta é técnico, ele sabe da parte técnica. Muitas vezes é necessário, é fundamental dialogar um pouco o jurídico com a área técnica, porque senão a gente não vai exercer, não vai cumprir aquilo que o professor Diogo de Figueiredo Moura Neto falava, que é a administração de resultado. Você dá um parecer formalmente muito bonito, muito bacana, mas um parecer jurídico, como qualquer coisa do direito, serve para resolver problemas da vida. Você não está aqui para dar um parecer, para ganhar prêmio, você está aqui para resolver um problema da vida. E qual é o problema da vida que você tem que resolver? O problema da vida tem que resolver se aquilo é juridicamente viável ou não. Então, uma premissa que vale para quem vai para a advocacia pública ou privada, qualquer função de operador de direito, conversar, dialogar, tentar entender. Isso não é um problema, isso não é hoje em tempos de Lava Jato, fica todo mundo com medo de conversar, né? Não posso nem receber o advogado, senão vão achar. É preciso conversar sim, porque é aí que você vai capturar, né, o elemento volitivo e vai poder, talvez, dissipar essa assimetria de informações. Outro ponto fundamental, o desafio da advocacia pública também, que me parece que é um consenso, são os meios de solução consensual de conflito, né? Mediação, arbitragem e conciliação, eu acho que é o futuro. A Procuradoria-Geral do Estado também já saiu na frente em relação a esses pontos. Vocês sabem que a gente tem uma experiência fantástica aqui da Câmara de Medicamentos, que é uma experiência inovadora, vem gente do Brasil inteiro ver como é que a gente fez junto com o município, com defensoria. O sujeito já sai de lá muitas vezes com o pedido do medicamento. Então, a gente já tem essa experiência. Recentemente, tive a honra de participar de um grupo de trabalho. O Rodrigo brincava que grupo de trabalho normalmente você faz para não dar certo, né? Eu participei de uns 2 aqui na casa recentemente que deram certo. A gente fez 2 grupos de trabalho e o resultado saiu bacana. Um decreto de arbitragem, criando as condições para que o Estado possa participar de arbitragem. E agora, também tive a oportunidade de participar, acredito que vai sair aí nos próximos dias, um decreto, uma proposta de decreto do governador, criando a nossa Câmara, a CASC, Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, que já tinha sido criada, mas numa relação mais próxima de defensoria com o PGE, agora a gente está ampliando para cumprir aquele dispositivo da lei de mediação. Então, eu acho, e a CASC, a gente tem agora um secretário-chefe da Casa Civil, que é o Procurador do Estado, Sérgio Pimentel, que é um entusiasta desse assunto, portanto, politicamente, é um ótimo momento para a gente emplacar essa Câmara. E aí, percebam uma coisa, viu, gente? Nem sempre a gente está falando de mediação e negociação, por isso que a gente optou por o nome Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, porque muitas vezes o que você está fazendo só é colocar as pessoas no mesmo lugar, é resolver administrativamente problemas que poderiam ser solucionados se o Estado brasileiro fosse mais eficiente. Como não é, você precisa ter algum centro de coordenação, até de inteligência, que bote as partes na mesma mesa e tentar chegar a uma solução que não raro é administrativa. Isso é um pouco diferente do conceito técnico de mediação, de negociação que a gente conhece, mas é efetivamente um papel fundamental e o futuro aqui na Procuradoria-Geral do Estado, nessa perspectiva de advocacia preventiva. Bom, segundo ponto para a gente abordar é a questão das carreiras jurídicas, né? Aqui já saindo um pouco de advocacia pública, queria falar um pouco para vocês, que é sempre uma conversa que eu tenho com residente, com estagiário, quer dizer, tendo sido estagiário do Marcos, eu sou daquelas pessoas que estou sempre muito aberto, acho muito legal essa coisa de incentivar e estar sempre conversando, porque é um papel que eu acho nosso, como professor, ou como procurador, ou como advogado, está incentivando. E sempre noto aquela angústia da turma nova, que eu tive também quando era novo, do concurso público, né? Quando é que vai ser concurso da Procuradoria? Quando é que vai ser concurso? Será que eu passo? Será que eu não passo? Está muito difícil. Gente, sim, eu acho que vale a pena vocês, evidentemente, o concurso público é uma grande opção, foi a opção que eu fiz primária na minha carreira, sempre tive o sonho de trabalhar aqui na casa, mas a verdade é que o Brasil está passando por um momento de retração fiscal muito grande. Eu tenho a impressão que os concursos vão ficar cada vez menores, escassos, porque a gente está já alcançando, né, um valor de endividamento e de teto fiscal que muitas vezes não vai poder superar, cada vez mais concorrido, né? Isso eu percebo, em conversa com a turma nova, que gera uma angústia absurda.
não tem tendo concurso, fiz e não passei. Gente, concurso público, ele salvo se você é daquela turma ali do 1%, que é um sujeito excepcional, que passa em qualquer concurso, que tem lá uma camada de exceção, né, que é o sujeito que vai fazer concurso em qualquer lugar que ele vai, já passa, o cara é um gêniozinho. Mas se você está na turma ali da zona cinzenta, concurso público é transpiração e sorte. 30% é sorte. Conheço muita gente boa que não passou em concurso e conheço até gente mais ou menos que passou. Não estou falando daqui só não, estou falando de outros lugares, que é normal. Porque a forma de concurso público, muitas vezes, né, é uma forma que você não tem como avaliar de uma maneira absolutamente objetiva. Então, essa é a primeira dica. Querem focar em concurso, eu acho que é uma ótima opção, dá estabilidade, essas carreiras, essas funções essenciais da justiça são fundamentais, são ótimas, te dão estabilidade, mas eu acho que duas coisas vão acontecer. Elas vão diminuir, os concursos vão ficar cada vez mais difíceis, né? E as próprias carreiras jurídicas, do ponto de vista remuneratório, tendem a perder esse grau de centralidade que hoje a gente tem no Brasil. Hoje a gente vive uma espécie de distorção, né? Com todos os benefícios que as carreiras jurídicas ocuparam com o protagonismo. Eu acho que isso é um pêndulo. Acho que esse pêndulo, daqui a pouco, ele vai dar uma mainada, até, repito, pela questão fiscal. Então, a questão do concurso público, eu acho que deve ser um objetivo, deve ser uma estratégia, mas assim, o meu conselho é não se angustiem com isso e tenham um plano B. Como tudo na vida, é preciso ter um plano B. Não dá para jogar todas as fichas só no concurso público. E aí entra a advocacia privada. A advocacia privada hoje, e aí trazendo um pouco do direito administrativo, tem um espaço enorme na advocacia privada para a turma do direito administrativo. O direito administrativo, no passado, ele era um direito administrativo burocrático, só do servidor público, de ato administrativo. Hoje você tem aquilo que o professor Carlos Aires Sundfeld chama de direito administrativo dos negócios. As grandes questões hoje, que envolvem milhões na área de telecom, de energia, de PPP, de concessão, estão sendo solucionadas por advogados administrativistas. E não necessariamente essa turma está do campo público. Tem muito administrativista bom hoje em escritório privado, que não eram. Os escritórios privados, eles tinham como principal demanda, que era processo societário tributário. Né? Ainda acho que ainda é o grande carro-chefe de qualquer grande escritório. Mas o direito administrativo está crescendo muito. Então, eu acho que, especialmente para aqueles, né, e repito que eu estou falando, né, a partir da minha perspectiva aqui de puxar a brasa para o direito administrativo. Vale muito a pena também considerar que há um espaço na advocacia privada. A advocacia privada é essa hoje que tem 3 tipos de escritórios, tá? Para vocês entenderem bem os modelos de negócio que tem por aí. O escritório boutique, que é um escritório pequeno, especializado, artesanal, que eu acho que ele sempre vai ter um espaço no mercado. Por quê? Porque ele tem ali Você conversa com o dono do escritório, você conversa com a pessoa que está ali tocando o negócio. Ele é personalista, ele é especializado. Você tem o médio escritório, que tem um custo fixo mais alto do que aquela boutiquezinha, e aí o médio ele corre um risco enorme, porque o grande problema de você fazer gestão de escritório é custo, gente. Montar um escritório, vamos juntar duas pessoas e montar um escritório, custa caro. Sala, secretária, você tem que ter um contador. Então, o grande, se a gente pegar a tabela de dos escritórios que costumam não dar certo, normalmente são os médios, porque o sujeito não consegue concorrer com o grande e ele tem um custo fixo alto. Por que o boutique, o pequenininho, consegue? Porque ele tem um custo fixo baixo. Então, ele consegue se manter numa advocacia muito especializada. E os grandes, que é o full service, eles sempre vão ter, obviamente, a maior capilaridade. O cliente vai porque o advogado da empresa não erra, né, se contratar um escritório grande. Se ele contratar o boutique ou o médio, ele pode ser questionado. Eu contratei o maior escritório do Brasil, aqui tem 500 advogados, eu não errei. Então, há uma tendência natural de atração para esses escritórios grandes. Mas mesmo essa advocacia privada, com a mudança do mundo, eu acho que ela tende a se alterar. Aquela ideia, isso tem um artigo muito, muito interessante do professor Egon Bockmann, que ele fala, olha, aquela ideia de escritórios luxuosos, com a sala para impressionar o cliente, tudo isso tende a mudar. Tende a mudar porque você vai ter teletrabalho, porque a tendência cada vez mais é procurar o especialista, o que quer ser atendido pela pessoa, quer dizer, aquela coisa da grande aparência que impressiona o cliente, talvez isso mude, porque o mundo está mudando. Né? O mundo está mudando. Ninguém vai contratar, acho eu,
alguém porque está tentando numa sala suntuosa, tem estátuas de mármore, romanas ali, não vai ser isso que vai fazer com que o sujeito tome a decisão de contratar. Então, eu acho que não devem descartar a advocacia, e também a atividade acadêmica, evidentemente. Quem tiver alguma vocação para a atividade acadêmica, eu garanto a vocês que é uma das melhores coisas que se tem na vida. A atividade acadêmica é muito gratificante. Eu costumo dizer que às vezes eu estou esgotado no fim do dia, 7 horas da noite eu vou dar aula, putz, eu tenho que dar aula hoje, meu Deus, depois de tudo que eu fiz, cansado, 10 horas da noite eu saio melhor do que eu entrei às 7, porque isso retroalimenta, você aprende muito, você tem uma troca muito positiva. Então a atividade acadêmica também é sempre uma opção, mestrado, doutorado, para vocês que estão aí nessa fase da vida, nessa fase boa da vida, que é a juventude. E nisso tudo, o que a gente olha é que o ensino jurídico brasileiro está completamente dissociado dessa realidade que eu estou descrevendo para vocês. Ainda as faculdades de direito são faculdades que se estruturam a partir de disciplinas jurídicas lá do século passado, né? Como era em Coimbra há muito tempo atrás, Recife, a Faculdade Nacional de Direito. Quer dizer, quando o mundo mudou, tem matérias novas, não tem flexibilidade, não tem interação no ensino jurídico. Isso é absolutamente... Nós estamos preparando, na verdade, pessoas que vão sair formadas, mas vão enfrentar um mundo completamente diferente daquilo que eles aprenderam. Quer dizer, no meu caso, isso foi muito evidente, eu senti isso, me formei na UFRJ, quando eu vim para o mundo, aquilo que eu tinha ali aprendido era uma coisa completamente diferente do que estava acontecendo, e eu acho que o momento atual é mais disruptivo, por essas questões que eu havia mencionado, especialmente do advento da informatização. Então, também falar em carreiras, falar em incentivo, significa repensar o ensino jurídico na forma como ele vem sendo conduzido no Brasil. E para terminar, como eu disse aqui, eu vou me permitir dar conselhos de paizão, né? de quem já tem aí uma certa estrada, e que recebi, né, dos meus mestres. Acho alguns aprendi com eles vendo os exemplos, né, mas, enfim, acho que vale deixar aqui algumas ideias para vocês. Um ponto muito importante, e eu, como disse, gosto de trabalhar com estagiário, com residente, com gente nova, uma coisa que me dá muito prazer, às vezes ver a preocupação que a pessoa tem, e tem muito conteúdo, está com conhecimento na cabeça, sabe muito direito, mas na hora de botar no papel se enrola. Um bom advogado não basta ter conteúdo jurídico, ele tem que saber escrever bem. Saber escrever bem hoje em dia significa você ser objetivo, claro e conciso. É muito comum você ver advogados muito bons, você vai ler a peça, às vezes o pessoal mais antigo, 90 páginas de parecer, de contestação, com uma linguagem rebuscada, você tem que ir um dicionário para entender aquela palavra. Isso mudou, né, gente? Isso não é mais assim. Então, tenha um compromisso de se preocupar com o resultado final daquilo que às vezes você sabe o assunto, mas será que você está passando bem para o papel? E passar bem para o papel é uma arte. Tem gente que nasce com isso, né, com esse talento de escrever bem naturalmente, mas é preciso rever o que você faz. Toda vez que você escreve um texto, se você olhar 2, 3 vezes, eu garanto a vocês que na terceira, na quarta vez, ele vai estar muito melhor, porque você vai suprimir uma ideia que está repetida, você vai tirar uma palavra que é desnecessária. Então, para escrever bem, que é um troço difícil, objetividade, clareza, concisão e revisão. Revisão do nosso texto. Nunca achar que o nosso texto é o texto de primeira, porque toda vez a gente sempre vai achar algum erro. Quem faz mestrado, doutorado, né, Natalia? A gente lê a tese 10 vezes você acha erro, você vê que você podia ter escrito de uma maneira melhor, né? Então, não é entregar o trabalho, fiz aí uma minuta de contestação, não é isso. Ter compromisso com perfeccionismo, isso é muito importante para que vocês tenham o destaque necessário. Transpiração ou inspiração? Tá? Transpiração ou inspiração? Diria a vocês que é 90% transpiração, gente. Para conseguir as coisas, a inspiração vem, lógico, mas é como essa frase é atribuída ao Zico. Eu, aliás, sou botafoguense, não devia estar citando o Zico aqui, mas se de fato a frase é dele, é muito boa. Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Eu acho essa frase fantástica. E aí, de fato, o Zico
vocês não pegaram essa época, mas o Zico era aquele jogador que terminava o treino, ele ficava 2 horas batendo falta, depois do treino. Então, o Cheto era, além dele ter um talento, ele transpirava, ele ficava 2 horas lá treinando falta, chegava na hora do jogo, ele conseguia, para minha infelicidade, fazer o gol, normalmente no Botafogo. Então, isso é verdade. Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Então, quanto mais você transpira, mais fácil você vai ter a possibilidade de ter inspiração. A inspiração não é... Repito, lógico que tem, né? Tem muita gente que tem, evidentemente, uma capacidade, e aí esse é o segundo ponto que eu quero falar, da transpiração e da inspiração, é para não se compararem com ninguém. A pior coisa, o que mais causa sofrimento no ser humano é a comparação. Você vai se comparar com alguém que tem outras características, que tem outro perfil, e a comparação gera sofrimento no ser humano. E muitas vezes você não sabe aquela origem, não sabe aquela história. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua experiência, a sua vivência de vida. Eu me lembro que quando eu fiz concurso aqui para a Procuradoria, era no prédio antigo, e você, na fase específica, as provas elas eram nas salas e você fazia a prova normalmente com todo mundo próximo à sua letra. Então, na minha sala, na específica, tinham vários Flávios, Flávias, Gabriel, enfim. E você lá nervoso, né? Tá decidindo sua vida na prova específica, né? Terminava a prova, eu era daquele tipo de cara que queria ir embora, não queria conversar com ninguém, saber de resposta, mas sempre tinha um cara que terminava junto comigo, que também era Flávio, e a gente saía junto. A gente saía junto, naquela época não tinha informática, não tinha nada disso, a gente, para saber o que o Supremo tinha decidido, tinha que pegar as revistas da PGE. A última decisão do Supremo não era como vem no informativo hoje, não, a gente via ali no livro. Ele sempre falava assim, Flávio, como é que foi? Eu falei, acho que foi bem, coloquei isso. Você citou a decisão do Supremo? Eu falei, que decisão do Supremo? O Supremo decidiu isso? Você não soube? Eu falei, não. Mas você não... Eu falei, meu Deus do céu, eu não citei a decisão do Supremo. Aí você saiu de lá acabado, né? Eu falei, meu Deus, eu perdi. Não citei a decisão do Supremo. Aí na segunda prova específica, toda semana, eu já procurava me afastar dele. Esse cara vai vir com decisão do Supremo em tributário, que eu também não sei. E dito e feito, lá pro processo, ele falou, e aí? O que você achou daquela... Encaixou aquela decisão da STJ? Eu falei, que decisão da STJ? Pô, decisão da STJ? Pô, meu Deus do céu! Quer dizer, a comparação que eu fiz com ele, que eu nunca mais vi na vida, porque ele não passou, eu acabei passando, então não sei que diabo de decisão da STF, da STJ, me causou um sofrimento danado durante uma semana, e porque a gente sempre tende a achar que o outro sabe mais, que o outro é melhor, né, que tem lá. Então, assim, evitem se comparar, né? Evitem se comparar, porque isso não leva a nada. Outra coisa importante, também nesse momento de vida que vocês estão, aliás, no momento de vida de todo mundo, a vida sempre te dá, às vezes, 2 caminhos diferentes. E muitas vezes você não sabe se o caminho que você tomou é o melhor. Então, tomem muito cuidado para não sofrer com as decisões. Evidentemente, antes de tomar uma decisão, você pondera, reflete, e eu sou péssimo nisso. Assim, eu sempre acho que o caminho que eu não tomei era o melhor. Eu tive já vários dramas, por isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu sou um cara que estou falando isso, mas não consegui realizar isso na vida. Toda vez que eu tenho uma opção, eu sempre acho que a opção que eu não tomei era melhor. Eu tive um convite muito honroso, há coisa de 2, 3 anos, pelo ministro da Fazenda, então Joaquim Levy, para ir para ser diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ser regulador na NTT. Né? E tinha 2 dias para responder. Isso ia mudar a minha vida inteira, mudar a minha vida na Procuradoria. Eu recebi um aval da Procuradora-Geral, minha querida amiga Lúcia Leia, falou, Flávio, é uma oportunidade imperdível, eu estudei regulação a vida inteira. Eu falei, agora vou mudar de vida, enfim, levar a turma para Brasília, aquela coisa. 2 dias para se resolver tudo isso. Entre prós e contras, resolvi não ir, muito porque era um mundo desconhecido em Brasília, de poder, que eu, assim, a princípio, não estava disposto a encarar e podia colocar isso em risco, muita coisa que eu tinha construído. Acabei decidindo não ir, recusei o convite. Vocês não têm ideia de quanto eu sofri. Hoje, vendo o que aconteceu lá atrás, com os problemas, tenho certeza que eu tomei a melhor decisão, mas até ter acontecido Lava Jato, eu fiquei apavorado, por que eu tomei essa decisão? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, não dá, infelizmente, na vida para a gente saber como teria sido outro caminho. Não dá. Então, não sofram quando você... Agora, é óbvio que a decisão tem que ser uma decisão ponderada. Vou fazer concurso público ou vou para o escritório de advocacia? Passei no concurso, mas recebi uma proposta ótima. O que é que eu faço? Como é que você vai saber? Você vai ser mais feliz aonde? Não tem.
Você tem que fazer uma decisão, ponderar, botar prós e contras, né? Mas assim, desistam de tentar saber como seria o se ele efetivamente não existe. As últimas duas coisas, aprender a ouvir mais e falar menos, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente hoje no Brasil, todo mundo quer falar muito, todo mundo tem opinião formada sobre tudo. É hora de ouvir mais, é hora de refletir efetivamente sobre o que o outro diz, né? Isso na profissão tem uma importância enorme, que às vezes a gente, na nossa profissão, fala muito. Eu me lembro, e a experiência é muito boa, né, com meu querido irmão Marcos Giruena, a gente, né, na época, começou no escritório, eu estava estudando para concurso, não era procurador, um cliente foi lá perguntar alguma coisa sobre uma possibilidade, e eu me animei na reunião, estava estudando aquele assunto, dei toda a resposta na reunião. Falei, é isso. E Marcos, foi ótima reunião, a gente conseguiu dar uma resposta. Foi ótima, não, né? O sujeito já saiu daqui com toda a resposta. Como é que agora a gente vai ser contratado? Quer dizer, falei demais, porque de fato ali, tudo aquilo que eu falei, antecipei uma coisa que poderia, né? O trabalho do caminho natural era aquele, você ter um parecer, alguma coisa que você pudesse. Então, aprender a ouvir mais e falar menos, aprender a dialogar. O consenso, a busca do entendimento que hoje está faltando no Brasil, decorre dessa nossa vontade de falar mais e ouvir menos. E quando eu falo ouvir, não é ouvir, né, com ouvido de mercador, não. É você efetivamente ouvir, tentar refletir sobre o argumento contrário. É só assim que as civilizações conseguem crescer. E, por último, para terminar, entenderem, que é até um tema da minha tese que eu estou tratando de mutabilidade, quer dizer, que eu estou muito convencido, a mudança é a constante da vida. Tudo muda o tempo inteiro. Não há estabilidade em nada. A gente está vivo hoje, amanhã pode não estar. Então, isso serve muito para a profissão. Quer dizer, e quem sobrevive melhor a um universo que é mutável por natureza e está cada vez mais mudando, em razão, né, dos avanços tecnológicos, é aquele que tem capacidade de adaptação. Então, mais uma recomendação a vocês, capacidade de adaptação às novas realidades, porque essa estabilidade ela sempre será aparente. E quem tem maior capacidade de adaptação? Quem tem equilíbrio emocional, quem trabalha em equipe, né, quem tem essa disposição de ouvir o outro para poder alcançar melhor o resultado. Gente, eu disse a vocês que não era uma palestra jurídica, né, assim, porque achei que era oportunidade de falar um pouco de advocacia pública, um pouco de carreira jurídica, desses conselhos, né, sem pretensão aqui de realmente trazer, até porque eu acho que o tema provocava isso, né, sem trazer a última decisão do Supremo sobre algum assunto, né, específico. E dizer que, de novo, fiquei muito honrado aí de estar aqui participando desse primeiro congresso de residentes e participando dessa mesa de encerramento. Muito obrigado pela oportunidade. E se eu posso acrescentar uma coisa, mantenham a calma, né? Eu me lembrei, estava assistindo você. Primeiro que essas pessoas que fazem isso nos concursos nunca passam. Aconteceu isso comigo no provão, no meu concurso que eu passei, e uma menina apontou para mim e falou assim, haha, você não sabia desse artigo do Barroso? Eu falei, não sabia. E ela não passou. Eu sei a cara dela até hoje, mas eu nunca mais encontrei ela na minha vida. Mas se eu encontrasse de novo, eu já falava, ah, você não passou. Não, eu não ia fazer isso, mas dava vontade. E a outra coisa que eu me lembrei é que o Flávio me examinou na prova oral da Procuradoria de Direito Administrativo. E o Marcos Giruena também estava na banca. E eu me lembro que o Marcos me fez uma pergunta impossível. E aí, por isso que eu falo, mantenham a calma, porque ele me perguntou assim, imagine que o Estado precisa contratar uma prostituta para uma investigação criminal. Aí, nessa hora, o Flávio olhou para ele assim. Aí eu olhei, ai, meu Deus. Tem que respirar. Respira. Aí eu falei, né, tudo se violaria a moralidade, né? Aí, não, esquece a moralidade. Esquece a moralidade. Imagine que isso é importante para a investigação, etc, etc. E como é que ele faz essa contratação? Como é que ele faria essa contratação? E eu ficava rateando para cá, rateando para lá. E ele queria que eu falasse de adiantamento. Quem trabalha no Sejur conhece adiantamento. A gente usa o tempo todo. E eu até sabia sobre adiantamento, mas na hora aquilo não vinha na minha cabeça. E depois até eu tirei uma nota muito boa na prova, enfim, mas naquele momento eu só queria enfiar minha cabeça embaixo da mesa, porque ele ia perguntando mais, ia fazendo mais perguntas,
Mas ninguém também sabe tudo, né, Flávio? E também, se vocês estiverem sendo apertados demais numa banca, é porque vocês estão indo bem. Depois, quando vocês puderem ter a chance de assistir nas provas e tudo, vocês vão perceber que os candidatos que não vão bem quase não são perguntados, a prova acaba rápido. Então, se vocês começarem a ser apertados, saibam que vocês estão fazendo uma boa prova, porque os examinadores querem ouvir mais os bons candidatos, né? Mas eu queria só agradecer imensamente, primeiro aos nossos presidentes de mesa que estão aqui, lindos, incríveis, foram sensacionais todos, a Mariana na organização e todos vocês, ao Seju, a Ana Beatriz que está ali na organização, a Beatriz Bear. Foi realmente assim o evento que eu fiz mais especial na Procuradoria até hoje, e a gente faz muitos eventos, né? E às vezes é difícil pensar em alguma coisa nova, mas eu acho que isso aqui foi realmente algo absolutamente novo, que a gente nunca tinha feito. E dizer que eu estou muito feliz em ter descoberto tantos talentos na presidência de mesa, e agora certamente vou requisitar vocês para ajudar a gente em outros eventos. E dizer que, né, na Procuradoria tem muito carinho pela residência. O procurador-geral, que está aqui hoje, mas teve um compromisso no TJ, não pôde vir aqui para encerrar também o Congresso, mas deixar para vocês essa mensagem de que vocês são parte da Procuradoria, que a Procuradoria está muito feliz de tê-los aqui, e que venha mais muitas décadas de programa da residência na Procuradoria.